Boa noite. São 19 horas e 58 minutos. Boa noite para Eliane Rio Branco, Tatiana Pego, boa noite para Luz Cabral de Assis, Marilene Silva, boa noite. Guardando um pouquinho para a gente começar a nossa live, tá? Faltando alguns minutinhos. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai falar sobre deficiência auditiva. Guardar mais uns 2, 3 minutos aí, tá? E a gente já começa, tá bom? Só mais um pouquinho. Deixando as pessoas entrando. Boa noite, Tatiana, Luz Cabral, Eliane Ribeiro Branco, Eliane Rio Branco. Alice Jacinto Lemos, obrigado, boa noite, obrigado pela presença. Daqui a pouco a gente começa com a nossa live de hoje, falando sobre a deficiência auditiva. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você já pode colocar aí aqui embaixo no rodapé. Mande a sua pergunta que a gente já vai arquivando, a gente vou anotando aqui e eu vou respondendo à medida da live durante esses 20 minutos que eu tenho hoje com vocês. Tá bom? Mais alguns minutinhos. Boa noite para Tiago Charles. Obrigado, Tiago, pela presença. Boa noite. Vamos aguardando aí a presença de vocês. Vocês vão entrando, a gente vai... Felipe Ribeiro, meu amigo, boa noite. Tudo bem com você? Obrigado pela presença. Cíntia Meira. Obrigado, Cíntia. 21 de setembro de 2017, começando mais uma live e hoje nós vamos falar sobre a deficiência auditiva. Esse tema é interessante para você que tem alguma dúvida. Se você tiver alguma pergunta, você expõe a sua pergunta aqui na nossa live e aí eu vou respondendo com o passar da nossa live, eu vou respondendo a sua pergunta. Boa noite para Simone Vaz, Roberta Celeste. Mande sua pergunta, Felipe, qualquer dúvida que você tiver. E todos vocês que estiverem assistindo, a gente vai respondendo a pergunta de vocês. Delane Cristina Finati, boa noite. Obrigado pela presença. Voltando depois de 2 semanas, a nossa live de hoje. E vamos falar sobre, como eu falei, a perda auditiva, deficiência auditiva, ok? Bom, a deficiência auditiva, a gente pode considerar a deficiência auditiva como uma perda, uma incapacidade auditiva ou parcial ou total, que seria a surdez, tá? A perda auditiva, a deficiência auditiva pode ser de origem de nascença, pode nascer assim, ou causada por algumas doenças, tanto na lesão na orelha quanto no aparelho auditivo. Eu posso ter uma má formação da orelha, eu posso ter alguma doença interna da orelha e isso pode me causar uma deficiência auditiva, ok? Boa noite para a Wanda Cavalcante, Manuela Silva Pinto, boa noite. Boa noite para Jordeci. Obrigado, Jordeci, pela presença. Bom, a deficiência auditiva temporária é aquela deficiência causada, por exemplo, por acúmulo de cera no ouvido. Quem é que nunca teve um acúmulo de cera no ouvido e causou uma deficiência auditiva? Você acaba escutando menos. O deficiente auditivo não é aquele que não escuta nada, você pode escutar pouco. Você momentaneamente, temporariamente, você acaba tendo uma deficiência momentânea, ok? Da audição. Boa noite para Brenda de Oliveira, Toquinho Hanna, boa noite. Marcos Carreiro, obrigado pela presença, boa noite. Tiago Soares, meu amigo, obrigado pela presença. Além do acúmulo de cera, eu posso ter algumas infecções no ouvido, como as otites médias, aquelas infecções que dão dor de ouvido, febre. Eu tenho um ouvido tampado, minha audição ela fica diminuída e isso causa um desconforto na minha audição. Isso me leva a uma deficiência auditiva temporária. Então isso pode causar uma perda parcial, momentânea da minha audição quando eu tenho algumas infecções de ouvido, alguns quadros inflamatórios ou infecciosos ou obstrutivos, como acúmulo de cera, entrada de objeto estranho dentro do ouvido, entrada de insetos ou corpos estranhos na minha orelha.
eu posso ter uma deficiência auditiva naquele período momentaneamente, ok? Boa noite para a Neide Almeida, boa noite para Michele Júlio, obrigado pela presença, obrigado, Thiago, por compartilhar essa live, você que está aí assistindo, se você acha que interessante, eu agradeço o seu compartilhamento, a sua curtida na página. Luciana Pereira, boa noite. Olenka Fatioli, boa noite. Se você tiver alguma dúvida, como eu já falei anteriormente no início da nossa live, você mande a sua pergunta, que eu vou responder com o maior prazer, com enorme carinho, a sua pergunta, a sua dúvida, ok? Boa noite para Guilherme Marques Matos, meu amigo. Obrigado, Guilherme, pela sua presença. Falamos sobre deficiência auditiva temporária e agora deficiência auditiva permanente. Por exemplo, perdas auditivas de origem genética, como por exemplo, rubéola, toxoplasmose e medicamentos usados na gestação, como por exemplo a gentamicina, a amicacina, a neomicina. Boa noite para a Marisa Bastos, obrigado pela sua dizendo que o tema é maravilhoso, muito obrigado pela sua participação. Ana Cristina Baltar, boa noite, Ana, obrigado pela presença. Sônia Fonseca, obrigado pela presença. Malu Marinho, obrigado pela presença. 001, ela sabe o que eu estou falando. Vânia Yunes, boa noite pela presença. E um outro tipo de perda auditiva permanente é a exposição de ruído. Pessoas que trabalham em ambientes ruidosos, por exemplo, ambientes ao ar livre, guardas de trânsito, pessoas que trabalham em aeroportos sem proteção auditiva, que trabalham com barulho, telefonia e não há proteção adequada auditiva, pode-se levar a uma perda permanente, uma deficiência auditiva permanente. Ok? Boa noite para Simone Macharete, boa noite para Felipe Vieira, obrigado pela presença de vocês. Em relação à exposição de ruído, a gente não tem muito a ideia do trauma auditivo que isso pode causar e pode levar a pessoa a um trauma, a uma deficiência auditiva permanente. Vou dar um exemplo muito simples. A questão da exposição de ruído. A Manuela Silva Pinto já diz que ela trabalha em ambientes com headset, direto. Ela trabalha com fone de ouvido direto. Então ela sente que ela não escuta muito bem, não escuta 100%. Isso pode acontecer. Pessoas que trabalham com exposição de ruído, primeiro, no máximo 8 horas por dia, em torno de 80 decibéis, no máximo. Passado isso, passado esse nível de exposição de ruído, você já tem algum tipo de lesão auditiva. Seja ela uma lesão temporária ou uma lesão permanente e irreversível. Então, pessoas que trabalham com exposição de ruído pode levar um quadro, infelizmente, permanente da perda auditiva. Quando se lesa as células do ouvido, elas não se regeneram e você tem uma perda irreversível. Por exemplo, você que vai a uma festa, um show, hoje a gente está passando por aí, pelo Rock in Rio, ficar expostos à caixa de som por muito tempo, você pode lesar a sua audição de uma forma permanente. Ou até mesmo quando sair desse tipo de evento, de festa, ou de qualquer atividade que te expõe ao ruído, você pode sair, por exemplo, com um barulho no ouvido, um zumbido. E esse zumbido, ele é, digamos assim, fisiológico, porque o organismo ele responde com uma exposição contínua de som, e esse zumbido ele passa a ser fisiológico. Em 24 horas ele desaparece. Só que em algumas pessoas, esse zumbido ele pode permanecer e a perda auditiva ele pode permanecer. Ela pode permanecer. Então é interessante você procurar logo o atendimento, fazer um exame de audição, um exame de audiometria, para detectar se houve ou não perda auditiva. Porque a gente precisa avaliar essa qualidade da sua audição naquele momento ou no dia seguinte dessa exposição de ruído, quando o trauma acústico te causa um desconforto. Né? Normalmente em 24 horas isso debela, isso sara, isso cura, isso desaparece, mas em algumas pessoas isso permanece por um bom tempo, causando desconforto. Então a exposição de ruído é muito importante. A gente tem durante muito tempo na nossa vida algumas exposições de ruído e que a gente não se toca, porque não é aquele momento que vai me causar a lesão, mas o acúmulo de vezes que isso me causa a lesão. Então, cuidar das nossas orelhas como se fosse um cristal. Então, eu sempre falo assim, a qualidade da nossa orelha
não é uma pedra, é um cristal que a gente tem que saber cuidar, é, saber cuidar de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a nossa experiência de vida. Então é cuidar da nossa audição para que a gente não tenha uma exposição auditiva por muito tempo e a qualidade desse som. Um som muito agudo, um trauma sonoro muito alto, pode causar uma lesão irreversível na sua audição. Eu não vou dar o nome da pessoa, mas eu tenho uma pessoa aqui que está nos assistindo nesse momento que sofreu um trauma acústico por um tiro, por exemplo, e que teve uma lesão irreversível na audição. Quer dizer, o trauma acústico imediato na audição pode te levar a uma perda auditiva irreversível, ok? Boa noite para Andréa Lúcia, boa noite para Marcos Borges, Igor Nascimento, Cláudia Brocolo, boa noite para Priscila Maltês. E aí vem algumas perguntas. A Manuela Silva Pinto, eu vou falar as perguntas, pode ser que você também se encaixe nisso, então que você também preste bastante atenção. Ela fala exatamente o que eu disse, que vira e mexe ela sente um zumbido quando ela está em local até mesmo sem barulho. E aí o zumbido pode ser decorrente a outros processos, tá? O Guilherme fala que essa redução ou perda da audição é proveniente à destruição ou lesão dos elementos que constituem os ouvidos ou devido à alteração da sensibilidade aos níveis de som. Essa lesão, Guilherme, acarreta uma morte do nervo, das células do nervo auditivo. Em termos mais práticos para a gente entender. Essa célula do ouvido ela é morta. Quando essa exposição de ruído, seja a intensidade ou o tempo de exposição, pode lesar essas células do ouvido e causar uma perda auditiva definitiva, tá? Em algumas frequências auditivas, não em todas, ou em todas, dependendo da intensidade do som. Felipe, o Felipe Ribeiro fala que uma questão que tem me preocupado ele muito é o uso das hastes flexíveis de algodão, principalmente do ouvido das crianças. Isso é uma questão que pode causar um trauma auditivo no ouvido, pode causar perfuração do tímpano, seja na criança quanto no adulto, e pode causar uma perda temporária, ou, dependendo da gravidade da ação, Felipe, uma perda definitiva na qualidade auditiva dessa pessoa, tá bom? Boa noite para Rodrigo Guilherme, espero que Rodrigo você esteja melhor, eu estou à sua inteira disposição, como a gente já conversou. E Toquinho Ohana pergunta se a perda auditiva pode ser por causa genética e ou morfologia também. Ela tem acondroplasia e tem perda auditiva em um dos ouvidos. Ela queria saber se pode ser por causa genética. Pode ser por causa genética, pode ser por uso de medicamento na gestação, como eu falei aqui, no caso da gentamicina, da neomicina, da amicacina, tá? E alterações na lesão da própria orelha. A acondroplasia é uma redução do conduto auditivo da orelha e já te leva a uma deficiência auditiva temporária. Nesses casos, a gente faz uma avaliação por imagem, tanto da orelha interna, se tem as estruturas internas da orelha morfologicamente normais, quer dizer, estruturas preservadas, se existe uma morfologia, uma arquitetura, uma anatomia normal internamente, provavelmente o problema é só por fora, ok? Francis Lucena, boa noite. Silete Comba, boa noite. Andréa Lima Afonso Brandão, boa noite. Obrigado pela presença. A Ivane Yunes pergunta se a surdez tem relação com diabetes. Tem relação com diabetes, é uma relação direta, assim no diabetes como a visão, também tem uma ligação. O diabetes é uma doença silenciosa e, se não tratada, pode levar a quadros de perda auditiva progressiva, assim como eu falei aqui, alterações no campo visual também, tá? Isso é um processo, uma coisa mais profunda que a gente pode debater numa outra live, tá bom, Vânia? Porque é um tema mais aprofundado sobre as complicações do diabetes, e aí a deficiência auditiva é uma delas. Júlia dos Santos Anjos, boa noite. André Alves Pinto, boa noite. Carlota Augusta Pinto, boa noite. Carlota Augusta Teixeira, boa noite. Um abraço para a Manuela, falando do Rodrigo.
Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a deficiência auditiva nas crianças. Eu quero agradecer de antemão a vocês que têm mandado as perguntas. Muito obrigado. E sim, isso faz com que a live ela fique mais dinâmica, tá bom? Muito obrigado mesmo. Nos primeiros meses, como é que a gente pode diagnosticar a deficiência auditiva na criança, no bebê? Tá? Isso é importante. Nos primeiros meses de vida, o bebê ele reage a sons como, por exemplo, o som de voz ou batida de porta. E como é que ele reage a isso? Ele reage piscando ou ele se assusta com esses barulhos, tá? E ele para os seus movimentos que ele estava fazendo, ele para de fazer, prestando atenção nesse barulho de porta ou de vozes, enfim, isso nos primeiros meses, até o terceiro, quarto mês de vida. Entre o quarto e o quinto mês de vida, a criança já procura o som, já procura a origem do som, nós chamamos de fontes sonoras. A fonte sonora desse som, e aí ela já gira a cabeça de um lado para o outro, procurando essa origem desse som. E se o bebê não reage a esses estímulos, ou os sons da fala, por exemplo, os pais devem se preocupar e levar ao especialista, levar ao otorrinolaringologista, procurar um atendimento médico de imediato. Uma outra questão que pode preocupar os pais em relação à criança com algum quadro, alguma suspeita de deficiência auditiva, é assistir a televisão muito próxima, pedindo para aumentar o som sempre. Tá? Só responder quando se fala de frente para a criança. Ela não reage a sons que não pode ver, ou não pode perceber a fonte sonora. Então, se eu falar de lado ou de costas à criança, ela não vai me escutar, não vai perceber que eu estou a falar com ela. Só vai perceber quando eu falo de frente para a criança, ela percebe somente nessa situação. Boa noite para a Aninha Silva, obrigado pela presença. Quando a criança tem algum problema de comunicação, de concentração na infância, tá? Isso é interessante para o Felipe trabalha com linguagem e pode falar alguma coisa na área dele, que se isso já aconteceu com ele, alguns pacientes, que a falta de concentração na criança, na escola principalmente, pode acarretar devido à deficiência auditiva nela, tá? E a criança pede para repetir várias vezes a mesma fala. Ela tem uma dificuldade de escutar muito grande. E existem algumas prevenções na questão da deficiência auditiva infantil, que é o teste da orelhinha, que logo assim que a criança, isso é obrigatoriamente a criança tem que fazer nos primeiros meses de vida, isso é uma lei federal, que na maioria deveria ser em todos os hospitais, mas a maioria já tem isso, que o fonoaudiólogo ele realiza a triagem auditiva neonatal. Esse exame avalia a qualidade da audição da criança naquele momento, assim como existe o teste do pezinho para avaliar algumas doenças, o teste da orelhinha ele é feito também da mesma maneira. Tá? Então a triagem auditiva neonatal é o exame mais sensível, mais fidedigno nesse período de vida da criança. A partir do momento que a criança vai crescendo, pode-se no futuro realizar alguns outros exames, como audiometria infantil e etc. E outros exames aí, até na fase adulta, outros exames para avaliar a qualidade auditiva desse paciente, dessa criança. Então a deficiência auditiva é um fator muito importante, é uma característica muito importante dentro da área da otorrinolaringologia, que está crescendo muito, principalmente pelo advento, pela inovação, e a criação desses aparelhos de telefone, esses smartphones, que com a tecnologia do fone de ouvido, cada vez menores, eles vão se aperfeiçoando, porém, com o passar do tempo, isso vai ficando cada vez mais nocivo. Antigamente se usava aqueles aparelhos, os fones de ouvido, esses headphones. Esses aparelhos aqui, os fones de ouvido, eles tinham uma capacidade de acoplar o som em toda a parede do ouvido, em toda a área do ouvido. Por quê? As nossas orelhas, elas têm essas reentrâncias, essas curvaturas, não é por estética, seja lá o que for. Existe uma função. Quando o som é passado do meio externo até captar a nossa orelha, esse som ele passa por todas essas curvaturas da nossa orelha
e entra no canal do nosso ouvido com mais qualidade, com mais filtragem de som, uma filtragem de som. O som é mais filtrado, com uma qualidade melhor, uma qualidade melhor na nossa orelha. Então, assim, esses aparelhos aqui, esses fones de ouvido, são os melhores, porque além de amortecer o som devido a essas espumas, essa qualidade que isso aqui tem na nossa orelha, esse som ele não vai direto do meio externo à nossa orelha. É muito diferente desse tipo de fone de ouvido aqui. Esse som de ouvido, quando ele vai direto no canal do nosso ouvido e ele leva o som direto no nosso tímpano. Ele não passa por essas entrâncias da nossa orelha e tem uma filtragem do som melhor do que o outro headphone que acopla em toda a orelha. Então, para quem usa, para quem gosta de ouvir som, quem escuta o telefone só com fone de ouvido, não use esse fone de ouvido aqui. Tá? Isso, com o passar do tempo, vai te causar um problema. E como eu falei anteriormente, é uma perda auditiva irreversível. A gente não acaba não percebendo, porque a perda auditiva ela vai do som mais agudo ao som mais grave, e a gente vai perdendo a audição aos poucos, e quando a gente vê essa audição, nós já temos uma perda importante em potencial para isso, ok? Então, comece a usar os fones antigos, não são tão estéticos, mas porém são muito melhores, não há nenhuma contraindicação do fone de ouvido. Agora, use para você, você não pode escutar o som para o outro. Como é que eu sei que o som do meu fone de ouvido está alto? Se a pessoa do meu lado escutar o que eu estou ouvindo. Se isso estiver muito alto, se esse som que a pessoa do meu lado estiver ouvindo, esse som está muito alto para mim, eu tenho que abaixar. Posso usar qualquer um dos fones, mas de preferência mais saudável, menos nocivo, o fone que eu falei anteriormente, esse de espuma que acopla em toda a orelha com esse formato aqui, ok? Bom, boa noite para a Patrícia. Patrícia me manda uma pergunta, Patrícia Rodrigues. Quando ela chega ao cinema, ela observa que o som é muito alto, porém, com o passar do tempo, ela acostuma com os altos decibéis. Por que isso acontece? E não é prejudicial esses sons altos no cinema? Sim, são prejudiciais, Patrícia. A partir do momento que eu saio do ambiente silencioso, eu entro no ambiente com som muito alto, o nosso organismo ele tem uma capacidade de adaptação ao meio. Se fosse assim, ninguém conseguia entrar num cinema, numa boate, numa festa de casamento, etc. A gente teria que sair logo depois de 10 segundos. O nosso organismo ele tem uma capacidade de adaptação. Porém, algumas pessoas são sensíveis a extremos, a ações extremos. Mas na maioria das pessoas, o organismo ele consegue se adaptar e pode, como eu falei, depois de você sair desse tipo de ambiente, você sair com o ouvido tampado, uma audição diminuída e até mesmo um zumbido. Como eu falei, isso faz parte de um processo fisiológico, mas depois o organismo, em 24 horas, no máximo 48 horas, a audição ela tende a voltar ao normal e esse zumbido desaparecer. Porém, essa não pode ser uma frequência, não pode ser uma rotina da gente. Passar todo dia, quem trabalha, como eu falei, em ambiente ruidoso, todo dia em ambiente assim, um dia a audição você vai acabar perdendo a audição progressivamente com essa exposição de ruído, e você pode causar um desconforto nesse sentido, a ponto de você lesar a tua audição de forma permanente. Tá? Boa noite para Josi Rossini, Luzi Marlene Gruber Alves, boa noite. Rosemary Viana, boa noite. Karina Pedrosa, boa noite. Renata Medeiros, minha prima, boa noite. Inocência Silveira, boa noite. Paula Catalão, boa noite. O Marcos Borges diz que ele tem uma perda auditiva e ele não usa fone de ouvido. Ótimo, melhor ainda. Se você tem uma perda auditiva sabida e usa fone de ouvido, você não usa fone de ouvido, melhor ainda, tá? Só que existe fones com condução óssea. Existe, mas a qualidade do som que você escuta não é tão boa. Você vai escutar, mas não vai ser uma audição muito melhor, tá? E nesse caso, ele acaba sendo
uma melhor indicação para quem já tem uma perda auditiva definitiva, ok? Karina Pedrosa, boa noite, obrigado pela presença. Alessandra Guimarães, boa noite. E aí, a Patrícia Rodrigues, ela fala que a Sociedade Otorrino ela poderia atuar em alguma campanha das salas de cinema. Acredito, deveria ser uma boa ideia, né? Se todo mundo pensasse assim. Neia Souza, boa noite. Alessandra Guimarães, boa noite, obrigado pela presença. A Celeste Comba pergunta se a otosclerose é uma doença progressiva. A otosclerose é como se fosse em termos práticos, tá? Uma artrose em uma das articulações do ouvido. Isso é uma perda auditiva de caráter temporário, porque existe uma terapia para isso, um tratamento cirúrgico, e você troca essa prótese, tira o ossinho do ouvido e põe uma outra prótese, e aí a audição ela melhora. Em alguns casos, dependendo da evolução dessa otosclerose, ela não tem como fazer a cirurgia, e aí o aparelho auditivo ele é o suporte mais adequado para isso, tá? Boa noite para a Denilce Veríssimo, Naira Baixos, boa noite, obrigado pela presença. Leia Souza, obrigado pela presença. Então, assim, eu já estou encerrando, já temos aí quase 27 minutos de live. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, eu espero que tenha sido uma noite de quinta-feira agradável para vocês hoje, prático, rápido, de tentativa de fácil entendimento para vocês. A deficiência auditiva é um tema muito amplo, muito mais do que isso aqui, mas eu tentei passar da melhor forma para vocês, tentei responder da melhor forma as perguntas de vocês, e assim, a partir da semana que vem eu estou mudando o horário da nossa live. A minha live começa a partir da próxima semana às quartas-feiras, às 20 horas. Tá? Eu estou antecipando um dia, vamos antecipar mais um dia. Quarta-feira, às 20 horas, retomando a partir de hoje a nossa live. Eu dei uma apagadinha em 2 semanas, tá? Porque eu estava um período aí de que eu precisava dar uma parada. E voltando a partir de hoje com a nossa live, semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, eu conto com a presença de todos vocês. Obrigado pelas perguntas. Obrigado, Manuela, Silva Pinto, Ana Cristina, muito obrigado pela sua presença. Um abraço a todos vocês, boa quinta-feira. E até lá, quarta-feira que vem, 20 horas, mais uma live. Até lá, tchau, tchau.